marcado pela esperança. E aqui nenhum cristão duvida disso. Primeira leitura, ouvimos uma mensagem de esperança do profeta Isaías. Mensagem que diz que no deserto abaixará as colinas, endireitará aquilo que é torto, aplanará o caminho, porque o Senhor vem. Ou seja, preparar o caminho do Senhor. E é muito comovente também que este preparar o caminho do Senhor aconteceu. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, na primeira leitura, ou melhor, na primeira frase em que fala início do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o cumprimento da promessa que já estava ali em Isaías e que agora faz parte da nossa vida e faz parte da nossa existência. E o cristão no tempo do advento se prepara exatamente para receber o Cristo que veio, mas receber o Cristo que virá. E portanto aqui nós entramos diretamente naquilo que é a esperança. Nós temos essa palavra no mundo, né? Então você vai perguntar para as pessoas, o que vocês querem? Esperança, paz, não sei o quê. Sempre coisas muito vagas. O cristianismo é muito claro no que quer dizer esperança. A nossa esperança não é um otimismo que tudo vai ficar bem. Até porque esse otimismo pode ser traído, como nós estamos vendo hoje no mundo. Ou seja, como nutrir uma esperança em tempos de guerra como nós estamos vivendo. É a guerra no Oriente Médio, é a guerra na Rússia, é uma guerra que está perto de nós agora, aqui no norte do nosso país. Como é que nós podemos falar de esperança numa situação como essa? Melhor, de otimismo dentro de uma situação assim. Por isso que o cristão, com o seu modo de ser, nutre algo que vai além daquilo que o mundo propõe. Se o mundo propõe o otimismo, a esperança cristã, ela se funda em um encontro, porque no futuro encontraremos Cristo, que já veio ao nosso encontro e que nos encontra hoje, objetivamente, através dos sacramentos e através das graças que Ele nos dá. Isto aqui é um pequeno resumo do que nós falamos no domingo passado, das 3 vindas de Cristo segundo São Bernardo. Aquela segundo a carne, aquela cotidiana através das suas graças, sobretudo nos sacramentos, e aquela futura. Portanto, um cristão, ele se move segundo essa esperança fundada de que encontrará Cristo. E ainda que passamos por este vale de lágrimas, como nós rezamos na oração da Salve Rainha, nós sabemos que Cristo não nos trai e não nos trairá. O contrário, Ele virá e Ele nos encontrará. Agora, este nos encontrará é que é o problema, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. E será que Ele nos encontrará cheios de esperança? Será que Ele nos encontrará trabalhando de tal modo para a nossa salvação? Ou Ele nos encontrará despercebidos, nos encontrará escondidos, nos encontrará vivendo a lógica do pecado? E aqui se abre a nossa perspectiva para o nosso dia de hoje, segundo aquilo que diz a segunda leitura de hoje, que às vezes passa um pouco despercebida nas pregações, né? São Pedro, o primeiro Papa, ou seja, aquele que nos confirma na esperança, ele nos dá uma imagem um pouco complexa, diferente daquela de Isaías e do Evangelho. Dá uma imagem de um julgamento final, em que as montanhas vão se derreter, em que as coisas vão acontecer, uma imagem um pouco apocalíptica no senso negativo, mas uma imagem cheia de esperança. E agora, o que se espera de nós? Trabalharmos para a nossa salvação. Só que não trabalhamos para a nossa salvação às cegas, porque o advento, celebramos Cristo que veio, e este Cristo que veio nos dá muitas graças para que no dia de hoje nós consigamos trabalhar a nossa salvação de modo direto, de modo objetivo, de modo gracioso,
não contando somente com as nossas forças, mas com a força do Cristo que está no meio de nós. E, portanto, um cristão se coloca dentro deste trabalho, abaixando as colinas, endireitando aquilo que é torto, arrumando o deserto, aplainando, para que possa receber o Senhor que vem, que celebraremos no dia do Natal, e que já veio na sua carne, mas para receber o Senhor que virá. O julgamento final não deveria ser para nós motivo de estarmos arrepiados. Só vai ficar medroso e arrepiado quem está devendo alguma coisa. Mas Jesus Cristo nos dá uma possibilidade nova, que a partir de hoje possamos viver segundo a sua graça, segundo aquilo que Ele nos propõe. E aquilo que Ele nos propõe, a sua graça, são sempre coisas muito grandes. Ou seja, faz com que nós encontramos a verdade de nós mesmos. Como já citamos outras vezes, no Concílio Vaticano II, nós vamos ouvir que Cristo revela quem é o homem e a sua altíssima vocação. E essas angústias que nós muitas vezes vivemos, elas são frutos da nossa distância de Deus, por assim dizer. E quando estamos distantes de Deus, nós começamos a criar outros ídolos. Criamos mais do que outros ídolos, começamos a criar ídolos, pensando que esses ídolos vão resolver os nossos problemas interiores. Então a gente começa com o ídolo do poder, com o ídolo do dinheiro, com o ídolo da política, com o ídolo dos vícios nas suas mais variadas faces. E os dos vícios tem álcool, droga, pornografia e tantas outras coisas. Começamos a pensar no ídolo da nossa vaidade, do nosso orgulho. E isso tudo são grandes montanhas dentro da nossa alma, que a convite do profeta Isaías, de João Batista, nós somos chamados a abater e deixar o caminho plano para receber o Senhor que vem, mas para receber também aquele que virá, o Senhor que virá. Portanto, olho em dois caminhos: no Cristo que vem e que nos dá a graça para viver o hoje da nossa vida, na grandeza daquilo que a vida e que a vida com Ele nos propõe, e na grandeza do juízo final, não com medo, mas do juízo final de um encontro. E aqui está um passo bonito. Veja, a vida cristã, ela não é uma vida que nós vivemos elenco de coisas para fazer. Cristo não veio resolver problema de ninguém também não, viu? Se ideia, Cristo vem me resolver. Cristo não resolve o problema. Cristo te dá a capacidade de uma vida nova. É aquilo que Ele te propõe. E o seu relacionamento com Cristo te permite observar o mundo a partir daquilo que Ele, na sua infinita bondade e na sua infinita providência, nos dá. Mais do que resolver problema, nós passamos a viver dentro de uma dignidade nova, de um relacionamento com uma pessoa. O ladrão, ou quem cometeu algum crime, ele vai ter medo do juiz. Óbvio que vai ter medo do juiz. Um cristão não vai ter medo do juiz. E por quê? Porque ele é amigo do juiz. Mais do que isso, ele é filho do juiz, ele conhece o juiz, ele conversa com o juiz. Portanto, no juízo final, em que nós seremos julgados, em que tudo será revelado, não deveria ser para nós um motivo de medo, mas deveria ser para nós um motivo de responsabilidade, de colocar diante de Deus aquilo que nós recebemos e que durante a nossa vida nós trabalhamos e que durante a nossa vida nós procuramos corresponder. Portanto, encontrar-nos santos, encontrar-nos irrepreensíveis, é aquilo que se espera de um cristão, mas não no futuro, espera de nós hoje. Espera a nossa responsabilidade em responder à graça de Deus no sim de cada dia. É este sim de cada dia que nós temos que perguntar para quem é casado. Por exemplo, a Kelly e o Guilherme estão fazendo 18 anos de matrimônio hoje. 18 anos de matrimônio é muita coisa, graças a Deus. Esperamos que vão ainda muito mais longe, até que a morte os separe. E todo mundo que é casado sabe que o matrimônio é um sim constante, é uma responsabilidade constante. E a vida cristã não é diferente disso. Ou seja, aplainar os caminhos do Senhor, preparar a vinda dEle na carne, mas preparar a vinda futura, é uma responsabilidade e é um sim de cada dia. E um cristão não deveria ter medo do julgamento final. Deveria ter medo de não viver hoje aquilo que Deus propõe. Esse deveria ser o nosso temor. Porque aquilo que nos espera é um futuro belo, um futuro bonito, um futuro
grande, uma vida com Deus. E nós vivemos no dia de hoje dentro da igreja, que é, por assim dizer, um edifício com a varanda aberta para o céu. Nós deveríamos encher o nosso coração com esta esperança de que nós encontraremos Cristo, encontraremos uma pessoa. Já citei o autor sueco Fredrik Backman, que ele fala: o nosso destino é uma pessoa, o nosso destino é Cristo. Nós não vivemos segundo o otimismo bobinho que o mundo propõe. Nós vivemos segundo uma esperança fundada no Cristo que virá, no Cristo que veio, mas no Cristo que está aqui hoje conosco. E por isso somos chamados a plainar os caminhos e viver este relacionamento com o Senhor. E para chegar até ali, temos que deixar de lado aquilo que nos impede. A oração da coleta de hoje: deixar que os obstáculos da vida presente, deixar de lado os obstáculos da vida presente para viver um relacionamento profundo com Jesus. Por isso, no dia de hoje, possamos pensar exatamente em que nós colocamos a nossa esperança. Em Cristo que veio, que vem e que virá? Ou colocamos a nossa esperança nas coisas do nosso dia a dia, achando que isso vai nos satisfazer plenamente e vai resolver os nossos problemas? Termino com a parte cultural hoje. Eu ia falar da Capela Sistina, mas vai ficar um pouco chato porque tem uns detalhes lá. Um outro dia a gente explica. Então eu vou dar um acerto cultural um pouco mais estranho. Quando você chegar na tua casa, você vai lá no YouTube, aí você coloca assim: construção das estradas romanas. Aí vai aparecer dois documentários do The History Channel, em que fala sobre como os romanos construíram as estradas. Tem uma coisa espiritual profunda ali. Isso parece estranho, mas tem. Ou seja, para chegar de um ponto ao outro, todo mundo sabe que o menor percurso é sempre uma linha reta. Tem gente que discute isso, mas eu não vou discutir isso, né? Entra uma linha reta. O romano tinha consciência disso. Se eles quisessem sair de Roma para determinado lugar, eles tinham que fazer uma estrada em linha reta. E eles faziam essa linha reta. Só que durante a estrada, os romanos encontravam alguns obstáculos. Por exemplo, um lago, como aconteceu em Alba Fucens. O que os romanos faziam? Secavam o lago, sem problema. Ia num lugar mais baixo, cavava, fazia um buraco, a água do lago saía, eles passavam com a estrada. No meio do caminho tinha uma montanha. O romano não tinha dúvida, rachava a montanha no meio, ou fazia desaparecer a montanha, para passar a estrada dele. É isso que se espera de nós, na nossa responsabilidade enquanto cristãos. Se queremos alcançar a vida eterna, nós temos que aplainar os caminhos do Senhor. E para isso deixar de lado tudo aquilo que nos impede, que são os nossos pecados, as nossas vaidades, os nossos egoísmos, os nossos ídolos. Portanto, preparemos essa estrada para chegar e encontrar o Senhor que vem no Natal, que nos dá as graças hoje e que nos dará a graça de uma vida futura grande e com Ele. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.